Os brasileiros que moram no exterior mostraram maior interesse nesta eleição em participar do pleito. Com o aumento da adesão em outros países, o Tribunal Superior Eleitoral quer avançar com um projeto para facilitar o voto do brasileiro no exterior e continuar aumentando a participação. Veja agora na reportagem de Fernanda Paixão, no Brasil de Fato, diretamente de Buenos Aires. Nesta eleição, o número de brasileiros aptos para votar no exterior aumentou 39% em relação a 2018. Segundo o Tribunal Superior Regional do Distrito Federal, foi um aumento significativo do interesse no pleito. 304 mil pessoas votaram fora do Brasil no primeiro turno. Essas eleições de 2022, elas são eleições em certa medida atípicas, do ponto de vista da mobilização geral que elas geram no eleitorado. Como o bolsonarismo se consolidou ao longo desses 4 anos, enquanto em 2017 ele era um fenômeno emergente, se deu realmente essa cristalização desse espaço, né? E o risco que isso representa para quem está do outro lado, né? Para quem está do outro lado, que vê aí o perigo autoritário que o bolsonarismo significa e que não por acaso fez com que nós víssemos já desde o primeiro turno uma série de adesões, de apoios importantes à candidatura do Lula, inclusive de, digamos, pessoas insuspeitas do ponto de vista da sua filiação política ideológica, né? O Miguel Reale Júnior, que foi o elaborador do pedido de impeachment da Dilma, para a gente ficar só num exemplo que me parece emblemático. O aumento de participação gerou grandes filas em diversos consulados brasileiros. O presidente do TRE do Distrito Federal, Roberval Bellinati, afirmou que apresentará um projeto para habilitar o voto pela internet para brasileiros no exterior em pleitos futuros. Nós já temos aqui no Brasil voto pela internet, não nas eleições, mas, por exemplo, a OAB-BF realizou há poucos dias eleições para eleger a nova diretoria da OAB pela internet. Todo mundo votou pela internet, tudo bem. Eleições seguras, transparentes, pacíficas, não tivemos problema. Então nós queremos o mesmo para o exterior. Por isso eu já falei com o ministro Fachin, que foi presidente do TSE, já conversei com o ministro Alexandre de Moraes, o atual presidente do TSE, e eles ficaram empolgados com a proposta de promover eleições pela internet. Neste ano, foram mais de 697 mil pessoas aptas para votar fora do Brasil. A abstenção caiu de 59% para 56% em relação a 2018. Com a facilidade do trâmite para a transferência, como a possibilidade de realizá-la totalmente virtual, foi a primeira vez para muitos brasileiros votando fora do Brasil. É muito emocionante ver que tem tantos jovens, tantos colegas meus, tanta gente empenhada que saiu de uma cidade que é longe daqui, veio todo mundo junto de ônibus, numa caravana. Eu fico até arrepiada. O voto no exterior refletiu um cenário semelhante ao nacional na votação presidencial deste último domingo. Fora do Brasil, Lula ganhou com 6 pontos de diferença, com 47%, e Jair Bolsonaro com 41%. No Brasil, a diferença foi de 5 pontos. Em geral, o atual presidente Jair Bolsonaro recebeu mais votos na América Latina, com exceção de países como Argentina, Chile, Uruguai e Colômbia. E nesses países que recentemente passaram por processos eleitorais, onde se colocou exatamente mais ou menos esses 2 polos, um polo mais progressista, com justiça social, de integração regional, de resgate do papel do Estado, os brasileiros no exterior, com algumas exceções, e brasileiras votaram majoritariamente pelo presidente Lula. A exceção nesse quadro é a Bolívia, precisamos entender melhor, não sabemos também qual é o grau de migração brasileira do agronegócio para a Bolívia, porque pode existir. Na América Latina, o maior colégio eleitoral brasileiro fica na Argentina, com quase 13 mil pessoas habilitadas para votar. O núcleo do Partido dos Trabalhadores no país, e o único na região, empenhou uma campanha para informar a comunidade brasileira sobre as datas e o processo para transferir o título de eleitor no país. Houve um aumento de 78% no número de pessoas que transferiram o título, né? A gente atribui isso a vários fatores, não só o trabalho do núcleo, não. A gente acredita que teve uma influência forte, porque a gente não está desconectado da realidade do Brasil, então teve uma influência forte de uma campanha, principalmente entre a juventude, né? Se a gente for lembrar que teve figuras das artes, da política e tudo mais, né? Vou citar aqui a Anitta encorajando a juventude ou a tirar o título pela primeira vez e tudo mais.
eu acho que isso também tem um reflexo. E depois, essa comunidade brasileira que veio para a Argentina num outro período, né? Ou seja, mesmo período pós-golpe, 2016 e tudo mais, e depois de pós-pandemia também, eu acredito que essa imagem péssima do governo Bolsonaro contribuiu com que as pessoas quisessem participar desse processo eleitoral. Os brasileiros no exterior votam apenas no cargo de presidente. Quem não pôde votar no primeiro turno, pode votar no segundo, com prazo de 30 dias para justificar a ausência. Isso vale tanto para a votação no Brasil quanto no exterior.